Gostaria de estar saudando a todos, meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus, uma gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e o louvor, e também a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Gostaria aqui de dar um bem-vindo a todos, mais uma vez aqui ao nosso canal, e aqui é o quadro Estudando Junto. Vale lembrar, de vez em quando, o que eu preciso fazer agora é que aqui no canal nós temos o quadro Momento de Reflexão, Texto e Contexto, Estudando Junto, né? Que é Estudando Junto, Jovem SUS Forte e Adolescente de Deus, que são quadros que tratam do conteúdo da lição dominical. E por que esses quadros das escolas dominical, de lições dominicais? Justamente para proporcionar para você que não tem a revista, para você que quem sabe no dia está trabalhando, ou você já sabe que não vai poder estar na sala de aula, né? Você não frequenta por costume a sala de aula, mas você pode estar aí atualizado do que está acontecendo ali durante a manhã de domingo no seu ministério, através de cada lição dominical que ali é tratado. Então aqui eu trago o conteúdo dos adultos, o conteúdo também dos jovens e dos adolescentes. Ainda que há muitos canais que tratam, né, dessa mesma situação da escola dominical, o canal A Voz Clamando no Deserto traz o conteúdo aqui na íntegra, desde o início ali da matéria, né, leitura bíblica, textuário, até a sua conclusão. Vai ser colocado aqui na tela e você está aí tomando conhecimento, tá bom? Então esses são os quadros aqui do nosso canal, né? E tem outros quadros, só que como faz tempo que eu não estou publicando neles, né? Usando esses quadros, então eu quero citar aqueles que estão mais em voga aqui, mais constante aqui no canal. Também tem o Diga Não ao Modismo, já faz tempo que nós não gravamos aqui, mas se for o caso, pela misericórdia de Deus, graça e direção, tiver que trazer à tona aí alguma situação que precisamos dizer não àquele modismo, por certo estarei aqui juntamente com você para meditarmos e refletirmos em cada um desses quadros que tratam da palavra de Deus. Lembre-se, bem-aventurado o que lê e que ouve a palavra de Deus, tá bom? Então, estar aqui é bênção para mim, é bênção para você também. Estamos aqui na lição 10 agora, só que antes eu queria aqui colocar o tema central, né? O tema central é a Igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para um crescimento da igreja em meio às perseguições. E chegou o momento de estarmos tratando aqui do tema da lição 10, que fala dessa expansão, né, da igreja. Lição 10, a expansão da igreja. Esse será o conteúdo que estaremos conhecendo aqui. Amém? Para tantos como é louvável e de costume, vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, colocamos, Senhor, na tua santa e gloriosa presença, pedimos perdão, Senhor, dos nossos pecados. Queremos, Pai, te agradecer por mais essa oportunidade que estamos aqui, mas antes, queremos te agradecer por tão grande salvação, Pai, pelo nosso nome está escrito no livro da vida, pela esperança que temos, Senhor Jesus, de que a qualquer momento o Senhor está vindo para nos buscar. Abençoa, Senhor, este momento, Pai, durante o período aqui que estivemos, conhecendo mais um conteúdo da lição dominical. Tratando aqui agora da expansão, Senhor, da tua igreja, que não parou, que ela ainda continua. Haja vista que o Senhor não mudou, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Ao Senhor seja a honra, a glória e o louvor para todos sempre. Pai, faz isso, a nossa oração é essa. Pedimos a bênção sobre cada ouvinte, cada inscrito aqui do canal e também ouvinte da Palavra de Deus. Quero agradecer ao Senhor pela entrada também aí do Pedro Henrique, que foi o último aí a se inscrever, totalizando agora 107 inscritos no canal. Que Deus que o Senhor venha abençoar não só o Pedro Henrique, mas todos que a ele somam esse contingente de inscritos, e a todos que estão aqui conosco, Pai, como ouvinte, aqui acompanhando o canal, mas ainda não homologou a sua inscrição. Independente disso,
que a tua bênção recaia sobre todos. Faz isso, ó Pai, sobre todos nós. Faz isso, ó Pai, o que nós pedimos. E te agradecemos por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos então para a lição, né? Textuário diz: mas o que andava dispersos iam por toda a parte anunciando a palavra. E descendo Felipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Aqui o textuário nós podemos ter dois alicerces que são fundamentais para o crescimento da igreja do Senhor Jesus. O primeiro é o anunciar a palavra de Deus. Não é falar do ministério, não é falar do pastor A, pastor B, mas sim pregar a palavra de Deus. E segundo, é que pregar esta palavra tem que sempre culminar na centralidade que é Cristo Jesus. Por isso que o Senhor disse: ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Aquela que crê e for batizado será salvo. A que não crê será condenado. Então o evangelho, ele é uma pessoa. O evangelho, ele é Cristo. Aquele que nos reconciliou com Deus. Deus nos proporcionou nós a que nós viéssemos a nos reconciliar com Ele mesmo por intermédio do sacrifício vicário de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Então, esse fundamento, por certo, consequentemente, a expansão da igreja, ela será inevitável. Verdade prática, a igreja só crescerá quando ultrapassar os seus próprios limites e levar a mensagem de Cristo para além de suas paredes. Aqui é outra verdade, né? Quando nós olhamos, nós estamos aprendendo com a igreja de Jerusalém, e quando nós olhamos para a igreja de Jerusalém, né, ainda que teve um tempo, um período que teve que haver, né, perseguição para que ela pudesse sair do comodismo, né, sobre o conforto, né, de Jerusalém. Jerusalém significa a nossa casa, significa o lugar em que congregamos, o lugar onde o Senhor se manifesta, distribuindo dons espirituais e promovendo o aperfeiçoamento. Porém, também, ele vai acrescentando cada dia aqueles que hão de fazer parte da igreja. Aquele texto bíblico de Atos 42 não está falando sobre a questão local da igreja. Aquele versículo 2:42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, na oração e no repartir do pão e nas orações. E o texto, seguindo ele, vai dizer que Deus, vai dizer não, a palavra nos diz, está escrito que Deus ia acrescentando todos os dias aquele que haveriam de ser salvo à igreja. Não era a igreja de Jerusalém local, parede, templo. Era a igreja no seu sentido místico. E assim o Senhor tem feito, através de um testemunho verídico da igreja, de pregar a palavra na sua essência, de direcionar e apontar unicamente para Cristo como aquele que precisa, que tem sido, e continuar sendo o autor da nossa fé e consumador. Então, aí a igreja será acrescentado, como o Senhor tem acrescentado a cada dia a sua igreja, por certo, aqueles que hão de se salvar. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Nós precisamos tomar cuidado, amados, porque a igreja, ela está acabando por
se tornar uma igreja social. Tem igrejas que já tomaram até esse corpo social. Ou seja, aí promove, existe uma agenda anual, né, de congressos, de festas, tudo ali dentro do conceito de paredes. Porém, a igreja, se estamos aprendendo com a igreja de Jerusalém, o que predominava na igreja de Jerusalém era o trabalho evangelístico. É ir às ruas, é ir no tete a tete, era falar do amor de Deus, falar do evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nisso é que se dava o crescimento da igreja. Observe o mover. Há muitas igrejas, cartas que Paulo escreveu, muitas igrejas que não foi diretamente tendo Paulo ali como fundador. Foi aqueles que ouviram lá do cenáculo, quando houve aquele avivamento, quando o Espírito Santo desceu e ali se iniciou o caminho da igreja. Observe que tinha várias nações ali. Então, muitas igrejas nasceram nesses determinados países e etnias por conta daqueles que estavam naquele momento da pregação de Pedro. Então, o que nós precisamos ter em mente é que a igreja, ela precisa saber, né, aquilatar, né, buscar o equilíbrio dessa esfera frente à busca do desenvolvimento da igreja. É claro, sem perder jamais de vista a importância do aperfeiçoamento da igreja. Porque é no aperfeiçoamento da igreja é que se sairá, né, aqueles que estarão capacitados para proclamar o evangelho com graça, né, e sob a direção e o poder do Espírito Santo. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Cabe aqui um importante comentário também, que a igreja que está fiada somente sobre o marketing, a igreja que está fiada somente sobre um cabedal somente escriturístico, do ensino somente, e se baseia e se firma somente nisso com o propósito de proclamar o evangelho, pode correr o risco de sofrer também, ainda que dentro desse propósito, uma estagnação, uma morosidade contra essa expansão. Por quê? Porque quando nós olhamos para os apóstolos, eles tiveram 3 anos, como já foi outros vídeos, falamos sobre isso. Eles tiveram uma aula de teologia durante 3 anos com a prática, quando o Senhor enviou a eles ali, e eles saíram, voltaram contentes, porque os espíritos se sujeitavam àqueles apóstolos que foram enviados. Porém, quando o Senhor foi para ser assunto do céu, ele não mandou já ir. Ele mandou ficar em Jerusalém, até que do alto fosse revestido de poder. Então, o aprendizado ele é necessário. O aperfeiçoamento é de suma importância. Mas nunca esquecermos que a questão do trabalho missionário, do trabalho da obra missionária, de proclamar o evangelho, precisa estarmos mergulhados no poder do Espírito Santo, na direção do Espírito Santo, crendo que na medida que abrimos a nossa boca, o Senhor há de nos usar, enchendo a nossa boca para falar como convém àqueles que precisam chegar ao conhecimento da verdade para serem salvos. Leitura bíblica em classe, Atos 8, 1, 8, 12, 15. E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pela terra da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, gastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Felipe à cidade de Samaria, e pregava a Cristo.
E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Felipe dizia, porque ouviam e viam, olha só, os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que o tinham clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. Mas como crescem em Felipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus, do nome do Senhor Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. Aqui precisa, só dar uma pausa aqui só. Versículo 12. Se batizavam tanto homens como mulheres. Aqui não está escrito crianças. Está dizendo homens e mulheres. Ou seja, para crer e para assumir, ter uma responsabilidade diante de Deus frente a este compromisso de ter ao Senhor não só como seu Salvador, mas como Senhor da sua vida, precisa ser no mínimo, ter pessoas despertadas, que catolicamente também não é homem já maduro, mas também um jovem, um adolescente, ele pode chegar a essa compreensão e poder tomar essa decisão, onde já de antemão ele passa a ter responsabilidade diante de Deus. À luz da Escritura, a gente podemos nos arriscar até dizer que o texto ali, a questão da cultura dos hebreus, que quando a criança fazia 12 anos, ela já fazia sua primeira leitura da Tora ali, e a partir daí ficava sob os cuidados, daqueles que iriam doutrinar ele segundo a palavra de Deus, além, do ensino que eles tinham na sua própria casa, como o próprio Senhor orientou, sentado, comendo, andando pelo caminho, eles teriam que falar e testemunhar do Senhor para os seus filhos. Então, logo, estes adolescentes, esse jovem, já, dada essa cultura, a gente pode crer dessa maneira. Mas para sermos mais corretos, ou para ter medo de errar, é a partir do momento da consciência do pecado, de compreender as coisas de Deus. Isso pode variar entre uma criança de 12 para um adolescente de 13 anos em diante. Porém, tendo essa consciência, sendo constrangido pela pregação da palavra, em reconhecer a misericórdia, o grande amor de Deus, frente à necessidade que tem, já de tão ter idade, se converter ao Senhor, então aí é válido. Mas nunca uma criança. Porque criança, ela é inocente. Criança, ela não compreende as coisas como se deve compreender pelo princípio do entendimento, da compreensão e da condição de poder tomar uma decisão, porque é uma decisão em compromisso com o Senhor, de abandonar o pecado, passar a servir ao Senhor, nosso Senhor. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado ficou de contínuo com Felipe. E vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo de que Samaria recebera a palavra de Deus, enviara para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem, olha só, o Espírito Santo. Nesta semana vamos estudar como a igreja foi dispersa por causa de uma grande perseguição. Até então, os cristãos estavam concentrados em Jerusalém e não tinham avançado na missão de espalhar o Evangelho. Mas tudo mudou quando Estevão, dos 7 escolhidos para servir, foi morto por causa da sua fé. Na verdade, Senhor Jesus já havia predito em Atos 1:8 que os cristãos seriam espalhados pelo mundo para anunciar sua mensagem. Muitas vezes, Deus usa a circunstância para cumprir os seus propósitos. Foi isso que aconteceu com a igreja em Jerusalém. Mesmo sofrendo uma grande perda, tendo de sair da cidade, os cristãos não fugiram derrotados. Pelo contrário, continuaram firmes, levando a boa nova para o mundo, Primeiro subponto, embora a igreja diante da perseguição, embora perseguida, não fragmentada, por conta da perseguição que foi movida contra Estevão, o evangelista enfatiza que os cristãos foram dispersos
pela terra da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Os capítulos 4 e 5 de Atos registram a perseguição focada mais sobre os apóstolos, líderes da igreja. O fato de que eles não terem se dispersado, como fizeram os demais crentes, não significa que eles também não foram perseguidos. Ficaram em Jerusalém porque a igreja, sob a pressão e perseguição, precisavam deles. O que está em foco aqui é a intensidade que a perseguição atingiu, que aquele momento em diante alcançaria todos os crentes. Deve ser também destacado que, mesmo perseguida e dispersada, essa igreja não se organizou nem se fragmentou, mas continuou uma igreja forte e unida. Segundo subponto, a igreja em luto. A narrativa de Lucas destaca que uns varões piedosos foram enterrar Estevão, fizeram sobre ele grande pranto. A palavra cópetos, traduzida aqui como pranto, significa choro, lamentação e luto. Lucas nos informa que esse pranto foi feito por varões piedosos. O texto não especifica quem eram eles. Alguns acreditam que fossem judeus que viviam em Jerusalém, cuja posição aos cristãos não era tão intensa. O contexto favorece que eram cristãos compassivos que fizeram esse lamento antes também de fugirem ou serem dispersados. Terceiro subponto, não desesperada. O fato é que a igreja planteou Estevão, chorou por ele e lágrimas foram derramadas. Contudo, o texto não mostra uma igreja desesperada, desmotivada ou devorada pela tristeza. Um de seus membros queridos e ilustres havia sido morto, trazendo consequências para todos. Mas isso não a calou nem tampouco a impediu de manter-se entusiasmada para avançar no testemunho. Segundo ponto, a igreja que evangeliza. Evangelização centrada na palavra. Em Atos 8,4 lemos que os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Esse versículo mostra que a igreja primitiva era movida pelo poder do Espírito Santo, ou seja, cheio da presença divina para levar a mensagem do Senhor Jesus adiante. Mas, além disso, a igreja de Jerusalém também era focada na palavra de Deus. Os cristãos que foram espalhados por diferentes lugares não pararam de falar sobre a boa nova de Jesus. A igreja primitiva operava sob o Espírito Santo e era, portanto, firmada na palavra de Deus. Sua fidelidade à mensagem do reino resultou em muitas conversões, milhares e libertações. Se queremos evangelizar com êxito, também precisamos viver pelo poder do Espírito Santo e estar centrado na Bíblia. Como já foi mencionado, essa é a importância, né? Evangelização centrada em Cristo. Falamos da palavra e agora Cristo, como comentamos no início. Felipe, um dos 7 escolhidos para servir na igreja, também foi desperto e ao chegar em Samaria, pregava a Cristo. Como já vimos, o ministério bem-sucedido precisa ser fiel à palavra de Deus, mas também deve ser totalmente centrado em Cristo. Felipe não pregava ideia da moda, mas sim a mensagem da cruz. Cristo era o centro de sua pregação. Assim, a evangelização precisa ser focada em Jesus. Qualquer pregação que não tenha a cruz como base se torna vazia. É a mensagem da cruz que transforma vidas, trazendo cura, libertação, salvação. Foi por isso que a campanha evangelística de Felipe em Samaria teve tanto impacto. Muitas pessoas foram salvas e libertas e, portanto, não devemos colocar nossa confiança em estratégia humana, mas priorizar nossa ação no poder do Espírito e na força da palavra. Terceiro ponto, a igreja que dá suporte à evangelização. Suporte da igreja. No livro de Atos, lemos que os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Essa passagem mostra que a igreja de Jerusalém dava suporte e completo apoio ao trabalho que era ali feito fora do seu muro. Quando a igreja começou a sair fora dos seus padrões, os apóstolos procuraram dar apoio e superfície. E suporte, melhor dizendo, ao trabalho evangelístico e missionário. Não basta mandar missionário, é necessário dar-lhe suporte na missão que realizam.
a igreja que discipula. Lucas mostra que os apóstolos, tendo ido a Samaria, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo. Esse texto mostra, além do apoio dado ao ministério de Filipe, o trabalho de discipulado da igreja. Fazia parte da doutrina dos apóstolos o ensino sobre a iniciação cristã, o que envolvia o ensino sobre a conversão, o batismo nas águas, a captação do Espírito. O texto bíblico diz que as pessoas aceitaram a palavra de Deus, isto é, se converteram e foram batizadas nas águas. Contudo, por uma razão não especificada, aqueles crentes não haviam recebido o Espírito Santo. Sem o recebimento do Espírito, o discipulado está incompleto. Felipe pregou a Cristo e realizou muitos sinais entre os samaritanos, levando-os à fé e ao batismo nas águas. Mais tarde, os apóstolos Pedro e João foram enviados para recebessem o Espírito Santo, completando assim o discipulado entre os novos crentes. Para os apóstolos, o discipulado estava incompleto, sem o recebimento do Espírito Santo. Ainda que aqui é uma menção, né, do nosso professor, porém a Bíblia não dá essa conotação sobre qualquer descontentamento do apóstolo junto àqueles que não recebiam a promessa, como também indica qualquer questão de ser completo o fato de receber o batismo com o Espírito Santo. E vamos comentar isso um pouquinho aqui, mas vamos terminar o texto. Essa visão da conversão cristã permanece e devemos levar os novos na fé a desfrutarem da experiência pentecostal, assim como fizeram os apóstolos. Então, o comentário que eu gostaria de fazer aqui, já tem muitos vídeos aqui no canal, não são poucos, falando do real sentido e propósito de ser revestido de poder. Ser batizado no Espírito Santo é justamente uma capacitação para a proclamação do Evangelho. Então, o cristão dentro do discipulado, ele se torna completo se ele aprender, se ele tem convicção do que ele está se decidindo por Cristo, o abandono do pecado, o compromisso com respeito a revelar, a testificar sua fé através de descer as águas batimais, e a partir daí ter essa liberdade, a compreensão de fazer uso fruto, né, das riquezas espirituais que se encontram em Cristo e que Ele quer disponibilizar para todos nós, para a sua igreja. Então não é só o batismo com o Espírito Santo, né? Tem os dons espirituais e ministeriais que a igreja pode estar recebendo do Senhor, né, através desse compromisso, desse dia a dia, né, da igreja cristã. Porém, o batismo com o Espírito Santo, à luz da Bíblia, você pode estar lendo Lucas capítulo 24, se eu não estiver equivocado, versículo 49 e 50, como você pode ler o próprio texto que nós vimos aqui, Atos 1:8, quando o Senhor Jesus disse ao discípulo: e recebereis do alto o poder, a virtude do alto. Vamos ler? E aqui nós encerramos aqui a questão desse conteúdo e partindo para a conclusão. Aqui vamos ver os dois textos então. Lucas fala da promessa do Pai, né? Lucas capítulo 24, no final do seu versículo, né? Já falei sobre isso aqui, no canal tem falando sobre essa questão do batismo, né? Que faz parte aí do trabalhar, né, do Ministério do Espírito Santo. Diz aqui, ó, a pneumatologia, né? Pneumatologia que trata do Espírito Santo. Diz aqui, ó, disse: assim está escrito que Cristo padecesse e ao terceiro dia se estasse entre os mortos, e que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois testemunha destas coisas. E ele diz aqui, Jesus falando para ele: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade até que do alto sejais vestido de poder.
Eu já tinha falado aqui já ressuscitou o Senhor Jesus nesse contexto. Aí nós vamos para Atos 1:8. Observe aqui o 8. Olha só. O versículo, capítulo 1, versículo 8. Observe aqui, ó. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. Olha só. E ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então o batismo com o Espírito Santo era para receber essa alavancada, né? Está ali disposto a falar do Senhor Jesus sem olhar para quem. Além do trabalho que a igreja faz, está ali presente, falando do Senhor Jesus. O batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder, não é para ficar dentro da igreja. Não é para ficar sobre o conforto da liturgia e do congregar. Isso faz parte da nossa caminhada cristã. Mas essa não é a principal. A principal prioridade da igreja é fazer o ID, cumprir o ID do Senhor Jesus. E para isso, precisa estar ali sendo revestido de poder para que com ousadia venha falar do Senhor Jesus e proclamar o evangelho dele em todo o momento, em todo lugar, né? Então, esse revestimento de poder já é para um propósito específico, que é proclamar o nome do Senhor Jesus. Os dons espirituais é com propósitos específicos, como tem o dom da cura. Então, o dom da cura não é para ensinar. Para ensinar é o dom da palavra, da ciência e do conhecimento. Não é isso? E o dom do conhecimento, da palavra de conhecimento de ciência, melhor dizendo, não é para curar, a não ser a alma, né? Mas é para o ensino. Então, cada dom, como tem o seu propósito específico, também, do mesmo jeito, é o revestimento de poder. A todos que desejarem, tá? Essa promessa é para todos. Mas observe que nem todos, né, recebem esse poder porque não buscam, e porque, se eu sabe qual é a razão, mas são crentes, são filhos de Deus, são participantes do corpo místico da igreja do Senhor Jesus. E ele está ali, o seu discipulado já é completo porque ele está no dia a dia ali, servindo ao Senhor. Ele é não só um membro, mas como já comentamos isso na lição número 8, ele é um discípulo, é aquele que se envolve ali com os interesses do reino de Deus, através ali do ministério em que ele se encontra e da seu particular, seu cotidiano. O compromisso dele será estar fazendo a vontade de Deus com respeito ao interesse dos seus reinos. E terminando a conclusão aqui, diz aqui: nesta lição, concluindo, né, melhor dizendo, vimos como o evangelho se espalhou rapidamente após a perseguição contra a igreja. Isso só acontece porque a mensagem cristã tinha um foco claro: a palavra de Deus e a cruz de Cristo. Sem Cristo e sem a Bíblia, não há evangelho. A Bíblia não destaca os métodos que Felipe usou para evangelizar Samaria, mas enfatiza o poder do Espírito Santo e da palavra de Deus. Esse é o exemplo que devemos seguir e, por certo, a expansão da igreja, ela será um fato, né, predominante a acontecer em cada ministério. Amém? Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe. Um abraço a todos. Vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa, gloriosa presença, pedimos perdão, Senhor, dos nossos pecados. Queremos, Senhor, te agradecer por este momento que aqui estivemos, conhecendo mais um conteúdo, Pai, da lição dominical. Nos ajuda a proclamar a palavra, nos enche, Senhor, do teu Santo Espírito, vai nos capacitando, não nos deixa, Senhor, jamais cairmos sobre o perigo da estagnação e do comodismo, frente somente,
Senhor, aos cultos e ao congregar e ali a questão, Pai, da comunhão cristã. Mas que essa comunhão não leve conjuntamente e de uma forma unida, Pai, a cumprirmos o propósito que é uma prioridade da tua igreja, Senhor Jesus, que é pregar o evangelho pelo qual o Senhor tem nos mandado fazer. Faz isso, Pai, nos ajuda a cumprir tudo isso, Pai, e que a expansão, Senhor, da tua igreja aconteça e que muitos sejam acrescidos ao teu aprisco, Senhor. Faz isso, meu Deus, é que nós pedimos, ó Pai, e te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém.